Vamos começar a reunião. Eu trouxe aqui o livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografado por Carlos A. Baccelli, né? E nós então vamos abrir ao acaso para recebermos, né, da espiritualidade uma mensagem especial. Olha, intenção boa, olha que lindo. Todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Então, intenção boa. Mesmo quando faça o certo, se a tua intenção não for boa, estarás errando. O móvel de tuas ações é que fornece notícias do teu interior. A tua intenção oculta, aquela que não transparece em tuas atitudes, é a tua identidade verdadeira. Pergunta-te mesmo o que queres com esta ou aquela providência que estejas tomando em relação às pessoas. Quem cede para auferir algum tipo de vantagem não age despojado de interesse. O bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Existem aqueles que doam pensando em reaver depois. Na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Então você vê, né, o que é a consciência, né? Então, se nós, mesmo com aspecto, uma aparência de uma maquiagem, eu sempre falo assim, se a gente se maquiar de bonzinho, mas o coração não tiver, né, aquela bondade, o negócio vai pegar, né, pro nosso lado. Já quando a pessoa tem boa intenção, mesmo assim não está congruente com uma atitude, mas todo o amor que tem ali vai ser advogado do bem para ela, né? Vamos pensar nisso, muito boa a nossa reflexão. Vou fazer a oração inicial então, para nós começarmos. Senhor, nosso Pai de amor, Jesus, amado Mestre, querido irmão, aquele que nos conduz com seu evangelho vivo, nós te agradecemos esse momento, nessa tarde de hoje, e que possamos estar cada um em seus lares, rodeados dos amigos espirituais, de elevação, que possam nos intuir, nos envolver com vibrações de amor, de iluminação. Nós possamos, com harmonia, entrosamento, compartilhamento, iniciar a reunião de hoje, no teu espírito de amor, de luz e paz. E assim damos graças a Deus. Bora lá? Olha só, somos cristãos e nós vamos falar então do padrão cristão. 6 aspectos importantes do padrão cristão. Aonde que está o embasamento da ideia dessa fala, né? No livro Bênçãos da Paz, escrito por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? E eu achei interessante, porque nós que estudamos tanto, né? Nós que espíritas, que ativos, muitas vezes não temos referências, e Emmanuel faz esse capítulo fazendo algumas observações, e quando ele intitula padrão, né? Gente, é uma lista, né? A gente pode fazer aquela lista que a gente põe na geladeira para conferir, para conferir se tá legal, né? Então, é sobre essa orientação de Emmanuel nesse livro Bênçãos da Paz que nós vamos seguir agora, tá? Então, como todo livrinho, a maioria deles tem uma citação bíblica que conduz a
ao ensinamento, vamos dizer assim, de Emmanuel, né? E essa citação de base, na lição 55 desse livro, ela está em 2 Pedro 1, 10 e 11, e eu vou ler para vocês aqui. Espera aí que deu um tilt aqui. Então, Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então vamos lembrar que essa passagem, né, era falada por Pedro, né, como seu apóstolo e discípulo, já após a partida dele, como que nós íamos honrar a vida de Jesus, né, e tudo aquilo que ele mostrou como exemplo para nós. Era isso que ele estava falando. Então, a partir desse texto é que Emmanuel começa a falar. Então, qual é a primeira grande aspecto do padrão cristão? Não podia ser diferente. Eu acho que esse deveria ser o último, porque é o mais difícil, né? Transformar o coração em fonte de amor. E ele segue assim: de tal modo que nenhum sentimento contrário nos alcance. Então, o que ele nos orienta é que, como cristãos, nós tenhamos em mente que o objetivo maior é o amor, que nós devemos encontrar todos os caminhos no nosso dia para justificar em amor, né? Essa semana nós estávamos lendo um texto do Pão Nosso falando sobre murmuração, né? Evitar contendas a partir da murmuração. E nós estamos comentando isso, como nós somos relaxados nesse sentido, né? E às vezes a gente está em casa, na nossa rotina, chega alguém querendo nos ajudar, e aí a gente já fica assim, já vem se meter, vai dar errado, não sei o que, a gente começa a murmurar e não percebe que naquele momento a nossa vibração abaixa, né? E cria um mal-estar ali, uma pessoa que se aproximou, que quis compartilhar, que quis ajudar, e aquela nossa, né? Eu estou falando de mim, eu sei que ninguém aqui é assim não, aquele nosso desejo de controle, de achar que só a gente sabe fazer, começa a entrar no caminho contrário. Então é muito importante que a gente se lembre disso, que a primeira coisa é buscar uma transformação no coração para emanar esse amor, né? Esse melhor, encontrar sempre um motivo do melhor para que esse coração irradie esse amor, né? De compreensão, de antes de começar a fazer o que eu digo, o mimimi, o chororô, né? Começa a avaliar mesmo, encontrar os pontos positivos, né, daquelas situações para sempre bloquear, como ele diz, os sentimentos contrários. O segundo aspecto é converter o cérebro em fulcros de pensamentos nobres, onde fulcros significa transformar em apoio, né? Onde a gente pode ter uma base, um suporte, um apoio, né? Então, converter o cérebro em apoio para pensamentos nobres, de tal modo que nenhuma ideia menos feliz se fixe nas criações. E aí, eu já até me antecipei falando um pouquinho das murmurações. Tudo, gente, começa no pensamento. Com o pensamento a gente cria. A gente cria amorosidade ou cria... esqueci. A palavra fugiu.
a gente cria uma certa aversão, um certo afastamento, que eu quero dizer, né? Dependendo do pensamento. A nossa mente, aquela vozinha que não para, ela fica inventando coisa para tirar a paz e tirar a gente do caminho amoroso, né? Do acolhimento do outro. A gente sempre está procurando defeito, né? E aí o que eu achei interessante, né? Converter o cérebro. Aí eu fiquei pensando nesse estudo. O que ele quer dizer isso? Quando ele coloca um órgão físico, e aí eu fiquei pensando, é porque ele não pediria isso para que nós tivéssemos controle dos pensamentos e não deixarmos que os pensamentos nos controlem, se ele não soubesse que o nosso corpo é perfeito e esse equipamento, né, principalmente o mental, o intelectual, o cognitivo, é dotado de uma inteligência. Então basta que nós tenhamos momentos de tranquilidade, momentos de serenidade para observarmos os nossos pensamentos. E assim sim, com a nossa inteligência, nos adonarmos do quê? Do controle desses pensamentos. Não deixar eles assim. É interessante que na teologia, vamos dizer assim, indiana, do Bhagavad Gita, eles se referem aos pensamentos como 5 cavalos indomáveis, né? Onde o homem, com a sua inteligência, justamente, tem que saber controlar esses cavalos selvagens, né? Uma analogia bastante interessante. Então, Emmanuel vem nos dizendo isso. Usem o seu aparelho, o seu corpo, que foi todo perfeitamente projetado, a sua inteligência, que hoje a gente sabe que não é uma inteligência só, né? Antigamente se media QI por uma inteligência lógica, matemática, né? Pela razão. Hoje a gente sabe, né? A ciência já estudou tanto o nosso comportamento, as nossas atividades, a neurociência está aí para falar em inteligências múltiplas. Então nós temos várias, não temos uma inteligência só, não. Nós temos condições de equipados, dotados de toda essa maravilhosa criação, né, que Deus nos fez, esse corpo físico, para nós nos experimentarmos e evoluirmos aqui na matéria, nesse caminho de não deixar ser invadido por ideias menos felizes e que se fiquem na criação, reverberando em sofrimento, em discórdias, em inimizades. Eu acho que era inimizade que eu queria aquela hora que não saiu a palavra. Bom, vamos lá. Terceiro, olha só. As palavras de Emmanuel me encantam. Eu digo assim, nossa, né? Não podia ser melhor enviado para nós do que esse cara. Olha só que reverência, né? Falar do Emmanuel assim, mas ele é tudo de bom. Ele diz o seguinte: metamorfosear os olhos, os nossos olhos, metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que somente aprendam que com as imagens que favoreçam a construção do bem. Ai, gente, como isso é difícil, né? Costumo dizer que a gente acorda e daqui a pouco a gente já tá com uma crítica, a gente já tá com um julgamento, tá tudo arrumadinho, tá tudo certinho, a gente vê ali o defeito, né, que tá acontecendo. Por quê? Porque nós não conseguimos cuidar dos nossos olhos, metamorfosear. Eu gosto muito daquela oração da manhã, daquela prece da manhã, que eu já faço decorada, porque
não posso começar o dia sem fazê-la, né? E tem uma parte que diz assim, que eu veja somente, Senhor, que eu possa olhar para os teus filhos como tu mesmo os vês, e somente ver o bem em cada um. É isso que ele está pedindo para a gente ver, né? Com olhos de compreensão. Então, quando a gente busca compreender, a gente busca parar e dizer assim, não, antes de julgar, deixa eu entrar aqui no sapato do outro para ver se eu percebo, assim, de longe, o que ele, a forma, né, a condição dele, a situação, a história dele, porque, gente, cada um tem o seu motivo, né? E a gente só vê aquele momento isolado, aquela situação, aquela reação, aquela indelicadeza, aquela forma de se expressar, de falar. A gente fala, nossa, cara grosseiro, nossa, isso. A gente vai julgando tudo. Mas aquilo é assim, é um pedacinho, tem uma história tão grande, né? Então, quando ele fala pra gente metamorfosear os olhos, né, em mananciais de compreensão, é muito lindo. Gente, esse padrão cristão, que nós estamos aqui no terceiro, a gente tem que lembrar se somos cristãos, né? Padrão cristão significa aquilo que o próprio Jesus nos mostrou, não é nada novidade, né? Não é nada também que já não tenha sido escrito vastamente, não só no Novo Evangelho, né? no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, como nessa biblioteca toda que a gente vive fazendo grupo de estudo. E mesmo assim a gente precisa, né, falar sobre isso, a gente precisa cuidar disso, porque nós escorregamos com tanta facilidade, né? É muito interessante. Eu mesma posso acabar de sair daqui e desligar, dar bom fim de semana para vocês, e no minuto depois estou ali murmurando, gente, como é difícil. Aí eu tenho que falar, ai, olha só. Então é assim que a vida funciona. E a gente aprende, uma das coisas que a gente faz para aprender, né, que os especialistas em aprendizagem e em cognição falam, é repetição. Então, bora lá, a gente já sabe disso, mas vamos falar de novo. Vamos falar. Agora, a quarta. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, que venham filtrar exclusivamente os comentários capazes de promover a paz e a consolação. Outra coisa, né? A gente, para se envolver, para dar ouvidos, né? Tem essa expressão, para a gente dar ouvidos a fofocas, a depreciação, a desdém, né? Muitas vezes a gente ouve, né, críticas em relação ao outro que a gente percebe muito que é desdém. E então esse cuidado de não deixar ancorar esse tipo, inclusive se nós pudermos de uma maneira gentil nos afastar ou trocar a conversa, melhor. Não vamos nos deixar, parece que existe um prazer, muitas vezes, né, da gente se levar em conversas que vão trazendo consequências, né? E as maiores consequências são aquelas de nós abaixarmos a nossa vibração, né? De nós nos deixarmos influenciar por aqueles amiguinhos que nós sabemos estão nos rodeando e com necessidades nessa vibração baixa e que nos ajudam ainda a dar ouvidos a essas falas que não promovem nem paz, nem acolhimento, nem compreensão, nem luz, nem conhecimento, né? Então é bom a gente pensar nisso.
A quinta é selecionar as palavras que elevam, que promovam o bem, que estimulem, que inspirem, que motivam e que esclareçam. Também, né, gente? Como a gente gosta de... como é que a gente dizem? Jogar conversa fora. A gente tem que pensar isso. Não, nada disso. Conversa a gente não joga fora. A nossa palavra tem poder, né? Se a gente for lá na Gênesis, né? E Deus criou a vida pelo verbo. Verbo. O que é o verbo? É a palavra, né? Tudo começa no pensamento. Quando a gente escreve ou fala, a gente já dá vida, já começa a dar vida. Então a palavra é preciosa. Eu penso assim, nesse sentido, eu vejo que muitas pessoas, apesar de boas intenções, né, quando a gente questiona, fala, não, mas poxa vida, eu fiz para brincar. Às vezes falam coisas, falam brincadeiras, falam, dão adjetivos depreciativos para o outro, no que eles dizem que é brincadeira. Mas eu digo assim, gente, se não for para falar uma coisa assim amorosa, um elogio, uma coisa bonita, é melhor que nos calemos. Agora, essa atitude de nós falarmos depreciando o outro, diminuindo o seu trabalho, muitas vezes, isso aí qualquer um faz, e não sei que, em vez de, sabe, uma oportunidade, olha só, motivar, inspirar, estimular a gente, e diz assim, ah não, mas eu não falei sério, eu falei brincando. Não, isso não não é brincadeira, né? A gente nunca viu Jesus falando nada de brincadeira. Ele falava e falava com poder. Cada palavra dele tinha uma função, né? Era útil, que isso que é importante. Bom, depois disso, a última é: consagre suas mãos em serviço. Aproveite toda a oportunidade de ser útil. Então é interessante que veio assim até como uma costura, né? Jesus, não só nas palavras, nas atitudes também, mas ele não desperdiçava uma palavra, né? Ele curava com uma palavra, ele esclarecia, ele lançava uma sabedoria que até hoje está aí. Todas as parábolas vêm nos ensinando, e a cada momento que a gente encontra com elas, novo sentido, novo ponto é agregado de valor para nós, para a nossa vida, para nós nos melhorarmos, para nós refletirmos, para nós conversarmos e assim mergulharmos, né, nas sabedorias que Jesus falou. Então, a palavra dele era útil, mas o caminhar dele era útil, o olhar dele era útil, né, no acolhimento, né, na atenção, na compaixão, tudo nele era útil. A gente usa a palavra para trabalho, a gente sempre usa as mãos, né? As mãos, porque realmente as mãos, elas nos ajudam muito em qualquer trabalho. E muitos trabalhos, né, do artesão, do carpinteiro, do agricultor, eles dependem muito da mão, né? Então a mão é símbolo de trabalho. E o trabalho, eu digo assim, até a gente falando quando vai definir, né, os jovens quando vão definir carreira e tudo, a gente fala, olha só, o trabalho tem que ser do coração, porque é onde você vai ser útil à sociedade, né? É esse trabalho. Então, outro dia também a gente estava conversando, nem me lembro em que grupo ou onde eu estava, falando das pessoas assim muito down, né? As pessoas que ficam muito preocupadas, pensando no pior. E aí alguém falou assim, muitas vezes são pessoas que não têm atividade, né? Que às vezes se aposentou, enfim, cada um tem seu motivo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Em qualquer momento da nossa vida nós podemos ser úteis, e quando nós encontramos uma maneira de ser úteis,
Nós acordamos com alegria, a gente acorda de manhã dizendo assim, olha, hoje eu vou poder oferecer isso. E, gente, não existe felicidade, eu pelo menos desconheço. E algumas vezes já tive a oportunidade de experimentar, que é ser feliz vendo a felicidade do outro. E se você for instrumento, então, de alguma forma proporcionar aquele momento a alguém, é maravilhoso. Eu não estou falando de assistencialismo, né? Não, ao contrário, se a gente ajuda aquela pessoa a conquistar a felicidade dela, aquele momento maravilhoso, né? Seja uma professora, por exemplo, que ensina a ler um adulto e aí a pessoa chega e diz assim, eu pude ler aqui a escritura da minha casa, eu pude assinar com a minha própria mão, eu estou muito feliz. Uma professora certamente entra em êxtase, porque é realmente o nosso propósito maior é ser útil, principalmente no trabalho, né, desse grande exército de luz que o nosso irmão Jesus Cristo nos convida a fazer todos os dias. São esses pequenos e simples aspectos, né? São 6. São simples, porque eu já pude relatar os 6 com muita clareza para vocês. São simples no entendimento, mas são difíceis de nós consolidarmos eles na nossa vida, né? Se nós já tivéssemos a felicidade de nos burilar o suficiente para manter esses 6 aspectos do padrão cristão na nossa vida, já tínhamos evoluído bastante, né? Então, eu proponho, né, que a gente faça, vamos combinar, que nem temos muitas pessoas, vamos combinar fazer uma listinha de geladeira com esses 6 aspectos, botar lá com imã bem bonitinho, vamos até decorar com coraçãozinho e vamos procurar ler todo dia de manhã para ver se a gente segue esse caminho, né? Que Emmanuel tão carinhosamente, né, passou como uma mensagem de luz nesse livro, Bênçãos de Paz, não é isso? E vamos sempre, aqui a última lâmina eu botei, pena não poder mostrar, né? Jesus com uma lâmpada, uma luz, né? E coloquei, Jesus nos trouxe a luz, o evangelho vivo, e ele segue conosco. E aí, né, essa mensagem tão legal que saiu no início, né? A boa intenção. Se nós tivermos boa intenção, nossa, sabe, Jesus está ali com a luz, vamos lá. Ele é o primeiro a estimular, é o primeiro a valorizar todo o nosso movimento de aprimoramento pessoal. Lembrando, gente, que muitas vezes a gente fica assim, como é que eu vou policiar meu pensamento, é muito difícil, controlar a minha palavra. Mas se a gente fizer o que está descrito no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 919, que Santo Agostinho fala, para nós sempre fazermos uma avaliação sincera ao final do dia e observarmos o que é observável. O que às vezes a gente acha que é muito difícil observar o pensamento, mas observa o seu comportamento. Porque a atitude, o comportamento, eles vêm inicialmente de um pensamento. Então, fazendo essa observação do nosso comportamento, a gente pode sim perceber onde é que ainda estamos precisando dar atenção. É isso, gente. Espero que tenha sido produtivo, né? Quem puder, tiver esse livro Bênçãos da Paz, é a lição 55, né? Para poder dar uma olhada geral em todas as palavras, porque aqui eu só pincelei o início de cada parágrafo para poder conversar com vocês. E
e muito bom. Deixa eu dizer a vocês, eu separei aqui, deixa eu ver se eu finalizo aqui, ó. Eu separei uma música que o texto é de Emmanuel. Ai, gente, como é que é isso? Eu queria sair aqui que é a Prece de Amor. Vocês conhecem? Prece de Amor é um texto dele que saiu. Que a Elizabeth Lacerda canta. E eu separei aqui. Ué, parece que tá... Deixa eu ver. Que eu gostaria de encerrar com essa música. Se não tiver aberto lá, eu faço a prece e pronto. Eu acho que eu fechei. Fica para a próxima, fico devendo a vocês, acho lindo. Realmente me emociona muito. Então vamos fazer a prece final. Senhor, nosso Pai de amor, Jesus, amado Mestre, encerramos aqui a nossa reflexão sobre como nos comportar para revelarmos o Evangelho de Jesus também de uma forma viva. Essa é o nosso grande desafio, encontrar de forma natural e constante esse comportamento compassivo, amoroso, acolhedor, de olhar para os seus filhos, nossos irmãos, então, não só na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio de amizade. Esse olhar amoroso, esse olhar do Criador. Então, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos fazendo essa reflexão e te pedimos, Senhor, todo o amparo espiritual que precisamos para, tendo ouvido, tendo percebido a importância desses padrões na nossa vida, tenhamos uma atitude disciplinada, determinada e perseverante de colocarmos isso em prática na nossa vida. Pedimos que a Mãe Maria envie a sua vibração de luz e amor, sendo também um exemplo desse acolhimento e dessa amorosidade compassiva que devemos desenvolver. Esteja em cada lar, Senhor, esteja presente através de seus tarefeiros de luz em todos aqueles que pedem socorro numa ocasião, num momento tão difícil do nosso planeta. Muitas famílias sofrem, não só em relação ao aspecto de saúde, mas também o aspecto financeiro, de trabalho, enfim. Melhor que nós, tu conheces cada questão, e que possas, com esse pedido que emanamos não só dos nossos pensamentos, também dos nossos corações, enviar essa ajuda a cada um deles. E assim, Senhor, encerramos esse estudo da tarde da Casa de Maria,
dando graças a Deus.